Resumo do capítulo 5. Padrões de comportamento. Mudanças. O texto afirma que o comportamento revela ao exterior a realidade íntima do ser humano. Nem sempre, porém, essa revelação é autêntica, porque muitos fatores levam a pessoa a mascarar o que é, mostrando apenas o que aparenta ser. Nesse cenário, a psicologia transacional é apresentada como proposta de desvelar os enigmas do comportamento, utilizando a comunicação interpessoal para libertar o indivíduo de conflitos e pressões. Conforme exista maturidade psicológica ou não, a comunicação enfrenta dificuldades que só podem ser superadas quando há um propósito firme orientado para o êxito. Há uma tendência natural ao disfarce do ego quando existe um impulso dominante para a convivência, a experiência social e o diálogo, e a ausência desses imperativos favorece o desequilíbrio emocional, abrindo espaço para estados psicopatológicos que se multiplicam de modo avassalador. Por isso, a comunicação é descrita como elemento relevante em todas as vidas, quando é visceral e emocional, livre de pressões de desconfiança e insegurança pessoal. À medida que alguém se abre numa narrativa afetuosa ou amiga, o interlocutor, sentindo-se acompanhado, também se descobre. Enquanto organiza ideias para o diálogo, a pessoa se autoanalisa, se identifica e facilita o próprio entendimento. Quando se sai das conversas feitas de interrogações automáticas e clichês desinteressantes, o indivíduo se aprofunda e cria no outro a oportunidade de também se desvelar. Assim, quando se trocam informações no relacionamento, compartilham-se emoções. Quando a conversação se reduz ao trivial, os clichês costumeiros não dizem nada. A pergunta "como vai?" e a resposta "bem, obrigado" ilustram esse vazio, porque, se alguém dissesse de fato como está, é provável que o interlocutor não tivesse interesse em ouvir uma resposta mais complexa e profunda, recebendo-a de modo surdo e enfadado. Em continuidade, o texto distingue, na grande coletividade humana, biótipos introvertidos e extrovertidos. Os introvertidos, numa fase inicial do desenvolvimento, assumem timidez e introspecção, mas, depois da autoanálise, tornam necessário o movimento de extroversão e relacionamento, rompendo a cortina que os oculta e permitindo-se revelar. Já os extrovertidos, muitas vezes, escondem a própria realidade e conflitos, levantando uma névoa densa com a exteriorização excessiva, típica de quem se sente inseguro e instável. Ao se descobrirem honestamente, diminuem a loquacidade e, com reflexão, assumem um comportamento mais saudável, sem excesso de ruídos nem ausência deles. O texto então afirma que padrões de comportamento costumam ser estabelecidos por parâmetros nem sempre baseados em valores reais. Aceitos como convenientes, eles podem ser classificados como sociais, culturais, morais e religiosos. Em todos, existem regras criadas pelo ego para uma boa apresentação, que no fundo pode significar engodo em detrimento do eu profundo e do processo de mudanças e crescimento. No comportamento social, surgem regras de bom tom que buscam transmitir impressões agradáveis e compensadoras. As pessoas se submetem a pequenas e grandes regras de etiqueta e convívio, preocupadas em dissimular sentimentos para produzir resultados previamente esperados. Assim, convive-se em muitos encontros e, ainda assim, todos permanecem desconhecidos entre si, como se o contato não tocasse o essencial. No comportamento cultural, reúnem-se aquisições intelectuais, artísticas e desportivas, e o texto critica a exibição do ego que gera constrangimentos, desperta competição e presunção, e revela desrespeito pelo si e pela pessoa real. As preocupações financeiras de promoção egóica, por sua vez, agradam ao indivíduo pela exposição desnecessária do desperdício e da dissolução, alimentando estados auto-obsessivo-compulsivos de querer ser o maior,
o mais extravagante, o de renda mais ampla. Depois, nos raros momentos de autoencontro, surgem depressões, que são abafadas pelo recurso a álcool, drogas aditivas e a autoemulação exibicionista, numa fuga da realidade interna que não conduz a lugar algum. No campo do comportamento moral, o texto o vincula a imperativos legais estabelecidos conforme interesses imediatistas de grupos e legisladores, algumas vezes imprudentes, que pensariam mais nos próprios prazeres do que no bem da comunidade que os sustenta. Ao elaborar leis e cumprir o dever, muitos homens públicos dariam a impressão de realizar algo extraordinário e sacrificante, quando na verdade fazem aquilo para o qual são amplamente remunerados. Sustentam-se então num comportamento moral e social de tendência egoísta, sem consideração pela vida. Na área do comportamento religioso, o capítulo aponta imposições castradoras que favorecem condutas falsas e se afastam dos fundamentos das doutrinas, que deveriam promover libertação das consciências e não apavoramento, pressão, hipocrisia e discriminação. Em contraste, o texto recorda que Jesus conclamou seus seguidores à busca da verdade que liberta, onde ego e eu se fundem num comportamento de amor sem máscaras e sem conflitos. Em síntese, os padrões costumam fixar-se em diretrizes que não atendem à realidade do ser, frequentemente mutilado em aspirações nobres, em relacionamentos dignos, confiantes e saudáveis. A certeza da imortalidade da alma, então, abre um elenco de comportamentos autenticados por educação espiritual, voltados ao vir a ser, ao transformar-se e ao encontrar o outro conforme proposto por Kierkegaard. Esse outro que favorece o diálogo é identificado com Deus, fonte que deve ser buscada para alcançar plenitude e felicidade existencial. Mudanças. O texto conclui que o ser humano prossegue em crescimento e desenvolvimento contínuos e, portanto, em mudanças, sendo natural que o comportamento se altere. A contextura celular se renova sem cessar, e experiências e vivências contribuem para mudar padrões comportamentais num processo inevitável de aprimoramento. Isso ocorre à medida que o self se libera de contenções impostas por arquétipos oriundos de reencarnações pretéritas. Por consequência, a estrutura psicológica exige renovação e estudo de si mesma para crescer psiquicamente, na mesma proporção em que se desenvolvem os equipamentos orgânicos responsáveis pelo amadurecimento cultural e social, ampliando percepção moral e religiosidade diante das exigências da vida. Assim, ninguém é igual a outro e não pode ser avaliado por comparações baseadas na aparência frágil. A conquista de si mesmo é apresentada como desafio constante para a autorrealização, para a harmonia psicológica e para o desenvolvimento de percepções parapsíquicas e mediúnicas.